Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Vanessa Lemos e nós hoje vamos falar sobre as síndromes pleuropulmonares, mas de uma maneira bem geral, fazendo raciocínio clínico para que você possa iniciar seus estudos na semiologia médica. Então, vamos aqui organizar o raciocínio de como você vai escrever, isso aqui é de maneira completa. Óbvio que na maioria dos prontuários isso não ocorre, mas se você quiser ter uma segurança jurídica, é o que eu recomendo para você. Você vai escrever a inspeção estática, a inspeção dinâmica, a palpação, a percussão e a ausculta. Muitas vezes a gente só encontra isso aqui nos prontuários, ok? Para isso, agora, nós vamos fazer discussões rápidas, de vinhetas clínicas, de casos curtos, para a gente raciocinar como que a gente pensa inicialmente aqui na semiologia médica para enriquecer a nossa estrutura de raciocínio nas clínicas. Então, eu tenho um paciente, José, de 27 anos, estudante, com queixa de tosse seca, hora úmida e hora com expectoração mucosa, há 2 meses, com piora nas últimas semanas, diurna, noturna, com despertar, associada a cheira torácica, dificultando as atividades de vida diária, nega febre, nega tabagismo, informa rinite alérgica e bronquite na infância, nega doença crônica e nega internação hospitalar. Ele tem de exame alterado uma expansibilidade diminuída difusamente, bem leve, o som na percussão não mudou, o frame tórico vocal também não, o padrão respiratório não tem esforço, o murmúrio está diminuído difusamente, tem sibilos expiratórios em base. Aqui é uma vinheta, um caso clínico curto. Então, nós vamos começar. Qual que é o sintoma guia? Quem que está guiando para que você raciocine sobre todos os outros, as outras alterações? É a tosse. O que é o sintoma guia? É a queixa? Não necessariamente. É o sintoma que enriquece o seu desenvolvimento que chegou na história da moléstia atual, ou pode ser também um sinal de alarme. A gente segue o sinal de alarme para a gente resolver o problema mais grave do paciente. Então, a tosse. Como que eu investigo tosse? A tosse. Características semiológicas. Ela é aguda ou ela é crônica, ela é seca ou ela é úmida, ela é diária ou ela não é diária. O que nós vamos fazer aqui dentro do raciocínio clínico? Nós vamos fazer contraposições, antagonismos para organizar o raciocínio. Então, fazendo esse raciocínio, a gente chega no resumo do caso, que não é o resumo da anamnese, que é um homem ou é uma mulher? É um homem. Bom, a gente já começa a pensar de algumas doenças mais prevalentes. É uma criança, é um jovem, é um adulto ou é um idoso? É um adulto jovem. Com tosse seca, 2 meses, subaguda a crônica, então tosse crônica, que está piorando nas últimas semanas, ela tem despertar noturno, então ela tem sintomas, ela tem despertar noturno, não tem associação com tabagismo, não tem febre, tem relação com alergias e bronquite na infância, que muitas vezes pode ser asma. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Um resfriado pode dar bronquite? Pode. Uma gripe pode dar bronquite? Pode. Mas a gente tem que começar a pensar que certas características podem ser asma. Então, quando a gente faz o resumo do caso e o raciocínio, a gente chega à conclusão que é uma síndrome brônquica, que comprometeu brônquios, que o diagnóstico clínico, a hipótese diagnóstica mais provável é a asma. Ou, por quê? Pode ser bronquite crônica? Pode. Pode ser bronquite aguda? Pouco provável. Mas a gente tem que pôr como principal hipótese a asma, ok? Como que funciona? Como que funciona essa questão que a gente precisa entender melhor? Então, aqui, ó, eu vejo esse pulmão, eu tenho comprometimento distal, não é de via aérea central, é via aérea distal, na região bronquiolar, que
há uma inflamação e aumento da quantidade de muco e também aumento da reatividade do músculo, causando todos aqueles sinais e sintomas. Então, a síndrome brônquica, eu tenho edema de mucosa, aumento do tônus da musculatura lisa brônquica, estreitamento difuso das pequenas vias aéreas, dilatação brônquica e hipersecreção brônquica. Ele tá com uma bronquite? Tá, mas a doença que levou à bronquite não é só a bronquite, causada por uma doença viral. É porque existe uma síndrome brônquica e inflamatória. Então, o diagnóstico sindrômico é uma síndrome brônquica, que, de acordo com o resumo do caso, o raciocínio clínico baseado na seguir os sinais e sintomas e baseado no script da doença, a hipótese mais provável é a asma brônquica, mas nós podemos colocar bronquite crônica, podemos colocar alguma doença como Covid? Pode, mas ali não me parece, ok? Então, eu tenho normal, aquele já obstruído por edema, e aquele obstruído por edema, inflamação, secreção e espasmo da musculatura lisa brônquica. Então, o que eu tenho na asma? Ela é uma doença inflamatória crônica que provoca hiperatividade das vias aéreas, com aumento de secreção e broncoconstricção, vai estreitar. Só que qual que é o grande senão da asma? Reversível. A limitação ao fluxo aéreo, ela é reversível. Então, vai haver um episódio recorrente de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse. E tem questão genética, ambiental e outros fatores. Então, a asma não tem cura, ela pode ficar latente. Então, às vezes, eu tive bronquite na infância, agora estou tendo sintoma de novo. Será que é? Ele pode estar resfriado, ele pode estar com uma gripe, gerando uma bronquite aguda. Ele pode ter bronquite crônica, mas ele pode ter asma. E asma, o diagnóstico é clínico. Então, nas síndromes brônquicas, aqui vou falar de novo. Aqui não é para você decorar, isso aqui só serve para você fazer prova. Porque o paciente, ele pode ter sinais e sintomas que são comuns a várias doenças e a várias síndromes. Então, ele pode ter uma taquipneia, ele pode ter sinais de esforço, ele pode ter aumento da amplitude pulmonar, ele pode ter uma expiração prolongada para tentar diminuir o grau de obstrução ao fluxo aéreo. O frame tórico vocal pode estar normal, a expansibilidade pode estar normal, às vezes não altera absolutamente nada na palpação, às vezes não altera nada na percussão, no máximo uma hipersonoridade pulmonar. E a ausculta é muito comum sibilos inspiratórios e expiratórios. Pode ocorrer estertores, quando há presença de secreção e roncos também. Bom, aqui nós temos a vinheta clínica de um outro paciente de 35 anos que também está tossindo, não sabe informar que jeito que está essa secreção, tem mais ou menos 10 dias, então a tosse é aguda, com expectoração, com piora gradual e progressiva, com presença de dor pleurítica localizada no hemitórax esquerdo, com astenia e mal-estar geral. Esse paciente, astenia, é fraqueza generalizada, é uma fraqueza de origem sistêmica. E ele não sabe informar se ele teve febre. Ele nega doença crônica, internação hospitalar e informa que é etilista crônico e tabagista. Mais ou menos 20 anos maço. Ao exame físico, tem uma expansibilidade diminuída, com submaciez e frame tórico vocal aumentado no mesmo hemitórax, à esquerda, na base pulmonar posterior. O padrão respiratório é superficial, com esforço? Não, ele não tem esforço. E o murmúrio vesicular está diminuído, com a crepitação inspiratória no mesmo local. Então, vamos seguir novamente a tosse, que tem vários sintomas associados. A tosse é aguda. Tem dor pleurítica? Sim. É um paciente tabagista com alteração localizada no mesmo local, com frame tórico vocal aumentado,
com submaciez, a percussão, e com o muro vesicular diminuído e crepitação inspiratória. Eu não vou ficar aqui discutindo as questões da semiotécnica e dos achados, porque nós já temos um outro vídeo no canal sobre o exame físico, ok? Então, qual é o diagnóstico sindrômico? É uma síndrome parenquimatosa. Eu consigo perceber que o parênquima pulmonar está comprometido. É uma síndrome de consolidação pulmonar. O que o paciente tem? Pode ter uma pneumonia? Pode. A idade dele, mas ele não teve febre. Ele pode ter tido febre e não percebeu. Mas por que um paciente tão jovem pode ter pneumonia? Pode ter pneumonia, sim. A pneumonia não é uma coisa exclusiva de pacientes imunossuprimidos ou pacientes acamados, ok? Então, como que funciona? É uma síndrome de consolidação pulmonar, os alvéolos ficam ocupados por exudato, por inflamação, gera estertor fino, frente tórax vocal aumenta, gera submaciez, amaciez. Muitas vezes nós não vamos conseguir perceber essas alterações aqui. O frente tórax vocal e a percussão são muito específicos e sensíveis na doença pleural. É onde, assim, eles são muito importantes na medicina à beira do leito. Mas, como vocês farão provas e vocês vão fazer prova de residência no futuro, é muito importante a gente entender essas diferenças e também porque alguns pacientes apresentam isso aqui quando você faz um exame bem feito.